Continuamos hoje a nossa série das verdades do Salmo 119. E o tema desta noite é a bondade de Deus em tempos de aflição. Quando a gente olha para essa estrofe, para esse trecho do Salmo 119, para esse novo conjunto de 8 versículos do Salmo 119, ele é um salmo acróstico, um acróstico alfabético. Essa divisão do Salmo 119, do versículo 65 até o versículo 73, 72, vai falar sobre a bondade de Deus em tempos de aflição. Vai falar de aflição, vai falar de dias difíceis, mas a ênfase nesse momento não é na aflição e no sofrimento, é na bondade de Deus. Quando tudo em nossa vida está indo bem, é fácil acreditar que Deus é bom. Quando tudo está indo bem, é fácil a gente cantar que Ele continua sendo bom. É fácil ver a bondade de Deus quando nós recebemos aquela tão sonhada promoção no nosso emprego. Quando a vida, a saúde está ótima, está tudo em dia. Ou quando os nossos filhos estão se desenvolvendo e conseguindo os seus objetivos. Mas e quando tudo não está indo tão bem quanto nós havíamos planejado? Quando as coisas começam a sair fora do nosso controle? E quando as coisas começam a acontecer de uma forma que nós não esperávamos? E quando você perde o emprego? E quando você recebe a notícia de uma doença? E quando você vê que os seus filhos não estão conseguindo realizar os alvos que você tinha para eles? O que acreditamos sobre Deus nesses momentos? Será que a gente continua declarando que Ele continua sendo bom? Como podemos desenvolver uma atitude de gratidão em tempos de aflição e de dificuldade? Alguns talvez estão fazendo essa pergunta agora. E todo seguidor de Jesus, eu e você, precisamos fazer essa pergunta em algum momento. E é a pergunta sobre como desenvolver uma atitude de gratidão no tempo de aflição e de dificuldade que o salmista responde para nós nesse trecho. E ele diz assim: Tens sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a sua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido ou castigado, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom, fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse um sebo. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. São esses versículos que vamos estudar nesta noite. A bondade de Deus em tempos de aflição. Se pudéssemos dizer o que essa passagem nos ensina sobre Deus, a resposta seria que Ele nos trata com benevolência, de acordo com o seu caráter. De que o caráter de Deus é exatamente como a palavra de Deus nos mostra. De que Ele nos ensina com bom discernimento e com conhecimento. De que Ele usa a aflição para desenvolver o nosso caráter. De que Ele é bom e sempre faz o bem. De que a sua palavra substitui as mentiras do arrogante. E de que Ele deseja que nós, os seus filhos, sejamos ensináveis. Normalmente nós expressamos gratidão pelas bênçãos de Deus, pelos presentes que recebemos de Deus. Mas você já pensou em agradecer a Deus por algo que não parece ser uma bênção? Por algo que não é tão agradável de nós recebermos quando passamos por ela? Que é uma circunstância difícil, um momento difícil. Talvez a gente queria orar para que Deus removesse, mudasse a situação,
E a gente vai ver que o salmista, ele fez diferente. Ele louva a Deus pela situação. Um coração grato é a coisa mais preciosa para Deus. Mesmo quando, humanamente falando, teríamos todos os motivos para não agradecer, precisamos ser gratos. Mas a pergunta é: como desenvolver? Como desenvolver gratidão diante de aflições? Então esse texto fala sobre a bondade de Deus em tempos de aflição. O que essa passagem me ensina sobre Deus e como eu preciso viver com Deus é o que a gente vai aprender nessa noite. Primeiro, nós precisamos resolver acreditar e confiar em Deus. Precisamos decidir acreditar que Deus é confiável e que Deus é bom. Nós vamos ver que esse salmista, ele nos convida a mim e a você, a que nós precisamos resolver, acreditar e confiar plenamente em Deus. Mas não só acreditar, mas saber de todo o coração que Ele é confiável e que Ele é bom. É o que ele diz aqui no versículo 65. Deixa eu voltar aqui. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Uma outra tradução diz: ó Senhor Deus, tu cumpristes a tua promessa e tem sido bom para mim este teu servo. Ele começa declarando a respeito da bondade de Deus. E eu trouxe aqui algo interessante desse texto. Eu já comuniquei aqui, já falei aos irmãos que o Salmo 119, ele tem 22 estrofes de 8 versículos cada. São 176 versículos e cada uma das estrofes começa com uma letra do alfabeto hebraico. E nessa estrofe, dos 8 versículos, 5 versículos começam com a palavra Tobi, em hebraico, que significa bom. O que é mais interessante é que não somente começa com a letra, mas começa com 5 versículos, começam com a mesma palavra, bom. Versículo 65, bom, você tratou com o seu servo. Bom discernimento me ensina, versículo 66. 68, bom você é e faz. Versículo 71, bom para mim que fui afligido. E 72, bom para mim a lei da tua boca. Por 5 vezes ele começa os 8 versículos com a palavra bom. Por que será dessa ênfase? Porque 5 versículos de 8 ele começa com a palavra bom. 5 de 8 vezes nessa sessão bom. Eu li um comentário e eu achei muito interessante. O hebraico bíblico, ele não tinha pontuação. Então, como eles enfatizavam uma palavra forte ou davam ênfase em algo que era importante? Eles faziam isso através da repetição da palavra. Então, quando a gente estuda as Escrituras, nós vamos ver que quando a Bíblia diz uma vez algo, é porque aquilo é verdade. Quando os hebreus desejavam enfatizar algo, eles repetiam 2 ou mais vezes. Se eles quisessem dizer que de fato aquilo era algo definitivo, eles repetiam 3 vezes. Lembra daquela expressão de Isaías? Santo, 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 Isaías capítulo 6. Dizendo ali definitivamente que o nosso Deus é santo. Aqui em 8 versículos, por 5 vezes, o versículo começa com a palavra bom. 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 É uma ênfase notável da bondade de Deus sobre a vida do salmista, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos decidir acreditar que o nosso Deus é confiável e que Ele é bom. E por que precisamos entender tudo isso? Porque a gente vai ver que o salmista vai falar de momentos difíceis, de aflição. E mesmo assim ele diz que Deus continuava sendo bom. Fazia o bem. A gente então precisa resolver acreditar na palavra de Deus. E a gente precisa aprender o que ela nos diz. Por isso ele declara no versículo 66, ensina-me bom senso, dá-me conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos.
Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá conhecimento. Senhor, eu confio nos teus mandamentos. Ele estava dizendo ao Senhor que mesmo diante da aflição, ele se voltava para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, particularmente os Salmos, ela percorre todas as gamas de emoções humanas. Quando a gente lê o livro de Salmos, nós encontramos os escritores das Escrituras, os autores, mostrando que eles sabiam o que era estar aflito. Eles sabiam o que era sentir todos os sentimentos que nós sentimos hoje. Por isso, eles estão aqui mostrando para nós que nós precisamos acreditar na palavra, confiar na palavra e descansar na bondade de Deus. Precisamos então receber a situação, todos os momentos da nossa vida, como vindo de Deus. E reconhecer que a aflição e a dor não são necessariamente negativos. Como isso, pastor? Olha o que ele diz aqui. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, eu sigo a tua palavra de perto. Numa outra tradução, há uma palavra diferente. Antes de me castigares, eu estava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. A adversidade, ao contrário do que muitos pensam, ela também pode ser benéfica, fazer bem para nós. Ela nos mostra a necessidade que nós temos de Deus, pois é no momento da adversidade, das aflições, que nós buscamos a Deus. Entendemos que nós somos totalmente dependentes dEle, e que não há o que a gente fazer a não ser confiar nele. E o salmista aqui está reconhecendo que ele antes andava errado, ele antes andava desviado, e ao enfrentar a aflição, ele busca Deus, ele volta-se para Deus, ele agora segue de perto a palavra de Deus. Ele reconhece que antes ele estava longe, mas agora, depois da aflição, ele está perto de Deus. Não sabemos como foi que o autor se perdeu, o que foi que aconteceu na vida dele, mas houve alguma área da sua vida em que ele se afastou da palavra de Deus. Houve algum momento na sua vida que ele se desviou da palavra de Deus. E ele diz aqui que mesmo assim Deus permite então uma aflição sobre ele. E que no momento dessa aflição, ele se humilha diante de Deus, ele volta-se para Deus, ele coloca o seu coração diante de Deus, se rendendo ao Senhor, ele volta atrás, e Deus usa as aflições para trazê-lo de volta à palavra de Deus. Antes do Senhor me castigar, eu andava errado, eu vivia desviado, mas agora, depois da aflição, eu obedeço, sigo bem de perto a tua palavra. Essa aflição o humilhou e o fez se tornar mais perto de Deus. Deus então usou a aflição para trazê-lo de volta à palavra. Isso não significa que toda vez que a gente passa por uma aflição e por uma aprovação, é significado de que a gente se desviou e de que a gente anda perdido e que a gente se esqueceu de Deus. Mas foi isso aqui que o salmista experimentou. Ele havia se desviado da palavra de Deus, ele não estava mais nos caminhos de Deus, e Deus então, a partir da aflição e do momento difícil, mostra seu amor, sua bondade, e faz com que ele volte-se ao Senhor. Faz com que ele acorde e volte o seu coração para Deus. Saber disso não torna as nossas provações mais fáceis. Mais uma vez, nem sempre é por isso que Deus nos traz provações. Mas aqui ele está dizendo, eu vivia uma vida longe da vontade de Deus. Deus permitiu coisas na minha vida que não foram agradáveis, mas essas coisas que Deus trouxe na minha vida fez com que eu se voltasse para Deus. Eu voltei a buscar a Deus, e agora eu sigo Deus bem de perto. Porque são as aflições que faz a gente voltar para a palavra de Deus. E ele então nos ensina que a gente precisa reconhecer que a aflição é muitas vezes a forma como aprendemos as lições mais valiosas que Deus pode nos ensinar. No momento de tranquilidade, no momento onde está tudo bem, geralmente a gente não vai aprender lições que a gente aprenderia nas aflições, nas adversidades.
É o que ele está dizendo aqui nesse texto. Será que eu e você teríamos capacidade de declarar isso ao Senhor? Tu és bom. E o Senhor faz somente o bem. Ensina-me os teus decretos. Ó Deus, tu és bom. O Senhor faz o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Ele está declarando que Deus era bom. A aflição, ela pode surgir basicamente por 3 motivos. Consequência do nosso próprio pecado, pecado de outras pessoas, ou por conta de nós vivermos nesse mundo pecaminoso, nesse mundo desviado da palavra de Deus. Nós geralmente somos treinados a pensar que Deus tratou bem conosco somente quando a gente experimenta prosperidade. Nós somos inclinados a pensar que Deus é bom somente quando a gente passa por momentos bons na vida. Mas ele está confessando que Deus era bom no momento de aflição. E ele está dizendo, o Senhor é bom. O Senhor faz o bem no momento difícil da vida. Olhando para essa declaração do salmista, eu lembro da declaração de um outro nome, de um outro homem das Escrituras. Você lembra de Jó? Jó é um personagem bíblico. Um homem muito rico. Um homem que estava aflito. Um homem que viu tudo que tinha se perder. E diante de tudo que ele perdeu, ele cai no chão, ele adora a Deus e ele confessa: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua esposa, sua mulher, convida ele para amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó diz: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ele entendeu que tanto a prosperidade como a aflição vieram por meio da bondosa providência de Deus. E que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus era o diretor soberano nos bastidores, controlando todas as coisas, na direção de todas as coisas. Por isso o salmista aqui consegue declarar no meio da aflição que Deus é bom. E é por esse motivo que esse nosso texto de hoje está enfatizando a bondade de Deus e não a aflição. Porque a aflição faz parte da vida. Dias difíceis faz parte da vida, fazem parte da vida. O que nós precisamos entender é, em todo tempo nós precisamos manter os nossos olhos na bondade de Deus, no cuidado de Deus, nesse Deus que está conosco. Por isso se repete 5 vezes a expressão bom nesse texto de 8 versículos. Por 5 vezes ele declara que mesmo diante do dia difícil, da aflição, Deus era bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. O salmista estava escrevendo sobre uma época de adversidade. E naquele momento da adversidade ele diz: Deus é bom. Ele faz o bem. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que faz. O salmista está exultando e afirmando: o Senhor é bom, o Senhor faz o bem. Mesmo no meio da aflição, o salmista reconhece a bondade de Deus. E eu e você, no momento da aflição, qual tem sido o nosso comportamento? Estamos olhando só a aflição, só a adversidade? Ou ainda em meio à adversidade e às aflições, estamos vendo a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre nós? Como então podemos desenvolver uma atitude de gratidão em tempos de aflição e de dificuldades? A gente precisa abrandar, acalmar o nosso coração, sabendo de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E ele declara aqui: os arrogantes, eles estão mentindo ao meu respeito, mas eu estou obedecendo às tuas ordens de todo o meu coração. Essa é uma expressão que aparece muito nos Salmos, principalmente no Salmo 119, de todo o coração. Não era pela metade, era de todo o coração, era com todo o compromisso, com toda a dedicação. Os orgulhosos, eles dizem mentiras contra mim, mas eu não me importo com eles, porque eu de todo o coração, eu obedeço os teus mandamentos. E ele declara no versículo 70,
O coração dessas pessoas, desses orgulhosos, desses soberbos, é tolo, insensível, mas eu tenho prazer na tua lei. Esses homens, eles não querem aprender da lei de Deus, mas eu quero, e eu vou, a cada dia, ter prazer nesta lei. Então a gente aprende aqui, nesses 2 versículos, que a gente precisa rejeitar o desejo de manipular as circunstâncias. Embora eu e você tenhamos o desejo de manipular as nossas circunstâncias, querido, tem coisas que fogem do nosso controle. Não tem como a gente manipular, não tem como a gente dar um jeitinho. A gente precisa entender que Deus está no controle e Ele faz a vontade dEle. Não tem como a gente manipular as próprias circunstâncias, a maldade das pessoas, a inaptidão das pessoas. Devemos entregar o controle das nossas vidas e das nossas circunstâncias a Deus. O salmista aqui está dizendo sobre desprezos, mentiras, insultos, opressão. Tudo isso é o que nós devemos esperar de pessoas sem Deus. Elas vão nos invejar e por esse motivo muitos vão nos perseguir, vão nos odiar. Pessoas sem Deus, que não buscam a palavra de Deus, segundo aqui o salmista, são soberbos. Têm um coração como de sebo, de gordura. São descritos como homens de coração duro. Não têm um coração contrito, quebrantado a o Senhor. Outro salmo, Salmo 17:10, chega a declarar que esses homens são insensíveis, endurecem o coração, falam com lábios insolentes, desrespeitoso, malcriado, soberbos, contando vantagem. E talvez você olhando esse versículo, você vai ver a realidade de muitos hoje. Pessoas que se contentam em mentir, em ter um coração duro, em usar os lábios para contar vantagem. E nós somos chamados aqui pelo salmista, que ao contrário de todas essas pessoas, nós vamos continuar tendo prazer na lei de Deus. Nós queremos ser sensíveis à voz do Senhor e à vontade de Deus. E para o salmista, a maior vergonha era não obedecer à palavra de Deus. Era desobedecer à palavra de Deus. Por isso ele nos convida a gente escolher obedecer a Deus com entusiasmo e de todo o coração. A melhor maneira de demonstrar a nossa fé em Deus é o quê? É nós continuarmos obedecendo a sua palavra em meio à aflição. O autor vai declarar no versículo 71 que nós vamos passar por aflições. E nós precisamos então pedir forças a Deus para enfrentar as situações da vida. Porque Deus usa as aflições para nos ensinar a palavra. E quando abrimos a palavra, nós encontramos poder, força, para continuarmos diante dos dias difíceis. Quando abrimos a palavra, nós experimentamos as coisas que a palavra de Deus diz que vamos experimentar. Experimentamos a paz, aquela paz que ultrapassa a compreensão, que supera as nossas compreensões. Nós vamos encontrar o conforto de Deus, o amor de Deus. Por isso ele diz para nós confessarmos ao Senhor e reconhecer e aceitar as suas instruções em cada situação da nossa vida. E olha a declaração do salmista: o sofrimento foi bom para mim, porque ele me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Será que dá para declarar isso ainda hoje? Foi bom que eu tivesse sido castigado, foi bom ter sido afligido, pois assim eu aprendi os teus mandamentos. Ele está reconhecendo o valor das lições que Deus ensinou a ele durante as aflições. Porque é no momento da aflição que a gente aprende a confiar em Deus e não confiar em nós mesmos. A depender de Deus e não depender de nenhum outro recurso a não ser o Senhor e o poder da oração. Ele está mostrando que nós precisamos compreender o valor das lições. Ele havia aprendido lições preciosas nos dias da aflição. Porque no momento da aflição ele viu a bondade de Deus sobre a vida dele. Então ele está dizendo: foi bom para mim. Bom foi a aflição e o sofrimento que eu enfrentei, porque eu aprendi lições preciosas quando passei por elas. Será que a gente pode dizer: foi bom para mim estar aflito?
Foi bom para mim passar por essa pandemia, por esse momento difícil que nós passamos em 2020. Querido, as Escrituras nos mostram que talvez a gente não teria ganhado se a gente não tivesse sofrido. Que talvez orações nunca teriam sido feitas se a gente não tivesse passado por aflições. Talvez confissões nunca teriam sido feitas se nós não passássemos por aflições. Sermões que eu ouvi e mexeram comigo talvez não teriam significado se eu não estivesse passando por um momento difícil. Compaixão que eu não teria demonstrado se eu não tivesse passado por momentos difíceis. Talvez tem pessoas do meu lado que não seriam abençoadas se eu não tivesse passado momentos difíceis. Orações de gratidão a Deus não seriam feitas se não tivesse passado momentos difíceis. E a gente vê isso, Paulo dizendo isso à igreja de Roma. Podemos nos alegrar também quando enfrentamos problemas, provações, pois sabemos que elas nos ajudam a desenvolver perseverança. A perseverança desenvolve a força e o caráter. E o caráter fortalece a nossa confiante esperança de salvação. E essa esperança não levará ao desapontamento, porque sabemos que esse Deus nos ama, porque nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com seu amor. Olhando o que o salmista diz aqui nesse trecho, nós vamos ver que nós podemos aprender através das Escrituras Sagradas a ver a bondade de Deus, porque no momento da aflição a gente começa a sentir uma fome de Deus que a gente não sentia quando a gente não estava experimentando os momentos difíceis da vida. É no momento da aflição que o nosso coração se quebranta, que a gente se torna mais humilde, que a gente se torna mais sensível à voz de Deus. Isso foi vivenciado por um homem chamado Martinho Lutero. Ele foi um dos principais líderes da Reforma Protestante, nos anos de 1500. Ele ajudou a igreja a redescobrir que as boas novas vêm através de sermos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Um dos livros de John Piper, ele fala sobre a experiência de Martinho Lutero a respeito do sofrimento. E ele escreve o seguinte: Martinho Lutero disse: eu quero que você saiba como estudar a Bíblia da maneira certa. Eu pratiquei esse método sozinho. Aqui você vai encontrar 3 regras. São frequentemente propostas ao longo do Salmo 119. E elas são assim: oratio, meditatio e tentatio. Oração, meditação, tribulação. Essas regras, a oração, a meditação e a tribulação, ensinam você não apenas a saber e compreender, mas também a experimentar quão certa, quão verdadeira, quão doce, quão amável, quão poderosa, quão consoladora é a palavra de Deus. Ela é a sabedoria suprema. Isso vai acontecer se a gente orar, meditar na palavra e passarmos por tribulações. Martinho Lutero ensinava que tudo o que acontece na vida de um discípulo é para nos ensinar e é para nos tornar pessoas melhores, discípulos melhores. E isso só vai acontecer se nós orarmos, meditarmos na palavra e passarmos por tribulações. É o que o salmista aqui está nos dizendo, que as aflições fizeram com que ele voltasse para a palavra. As aflições fizeram com que ele aprendesse o significado na prática do que era a palavra de Deus. Então, como podemos desenvolver uma atitude de gratidão em tempos de aflição e dificuldade? Querido, peça a Deus sua força para sustentá-lo e fazer com que você tenha possibilidade de obedecê-lo. Ele faz uma declaração muito bonita. Suas instruções, tudo o que está nas Escrituras, na sua lei, são mais valiosas para mim do que milhões em ouro e em prata. A tua lei, tua palavra, ó Deus, eu, teu servo, eu reconheço que elas, para mim, elas valem muito mais do que toda a riqueza do mundo.
Olha porque ele conseguia ver a bondade de Deus no tempo de aflição. Porque no momento da aflição ele se volta para a palavra. E a palavra para ele não era um livro qualquer. A palavra para ele era aquela que trazia a certeza do cuidado de Deus, do conforto de Deus e da força que Deus dava para ele continuar. Quão preciosa é a palavra de Deus para você hoje? Nunca será tão precioso se você não tiver o desejo de cada dia mais estudá-la. Um dos maiores bens que nós podemos possuir durante a aflição não é nos afastarmos das circunstâncias difíceis, mas é nós podermos ver a bondade de Deus ainda sobre nós e cuidando de nós nos momentos difíceis da vida. É o que Paulo declarou também aos Coríntios. Pois nossos problemas atuais são pequenos e não durarão muito. No entanto, eles produzem para nós uma glória que os supere muito e durará para sempre. Portanto, não olhamos para os problemas que podemos ver agora. Em vez disso, fixamos o nosso olhar em coisas que não podem ser vistas, pois as coisas que vemos agora logo desaparecerão. Mas as coisas que não podemos ver, elas durarão para sempre. E a palavra de Deus para o salmista era a maior prova da bondade de Deus e de que aquelas aflições iriam terminar, mas a palavra de Deus permaneceria para sempre. Por isso nós vemos uma outra declaração do Salmo 16:2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo além de Ti. Por que essas expressões? Por que essas declarações? Porque é através da palavra de Deus que nós sentimos a verdade do nosso Deus e o cuidado do nosso Deus. É através da palavra de Deus que nós aprendemos sobre Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, o seu perdão, sua reconciliação, sua justificação. É através da palavra de Deus que a gente aprende a experimentarmos a graça de Deus na nossa vida. É por isso que não importa o que a aflição nos traga, Deus continua sendo bom, amoroso, e as suas misericórdias se renovando sobre nós a cada manhã. Por esse motivo que o olhar do salmista não estava nas aflições, estava na bondade de Deus, no cuidado de Deus, na bondade daquele Deus que o ajudava diante dos dias difíceis. Não bastava acreditar nisso, o salmista experimentava isso. E ele quer que a gente faça o mesmo. O salmista está dizendo, olha, eu aprendi lições preciosas no momento da aflição. Eu aprendi que Deus é bom. Ele continua sendo bom. E quando Deus permitiu a aflição, eu voltei os meus olhos para a palavra. Eu deixei de andar por mim mesmo e comecei a seguir agora o caminho do Senhor, as instruções do Senhor. No meio da aflição, eu descobri que Deus ainda era bom. Ele nunca deixou de ser bom. Não eram as circunstâncias, não eram as dificuldades, era somente o Senhor. E você, quando está aflito, qual a sua reação? Qual o seu comportamento? Quais são as suas orações? De queixa? De gratidão? Orando, pedindo libertação dessas dificuldades? Talvez precisamos aprender e perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através de tudo isso que estou passando? E talvez você não esteja passando por nenhum momento de aflição e de dificuldade na sua vida. Mesmo assim, você precisa ver a bondade de Deus na sua vida. A cada dia, a cada momento. E o salmista aqui então vê a bondade de Deus. O Salmo 31, versículo 19 diz, grande é a bondade que reservaste para aqueles que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todas. Precisamos entender que o Senhor é bom e Ele manifesta a sua bondade e sua misericórdia cada dia sobre nós. Temos que aprender a olhar para as nossas vidas e mesmo em meio aos dias difíceis, ver, reconhecer a bondade de Deus sobre nós. Deus continua demonstrando a sua bondade para cada um de nós.
o Senhor tem feito coisas boas por mim, como o Senhor mesmo prometeu. Foi como ele começou o salmo. Devemos então entender que as dificuldades, as aflições, as correções são benéficas, porque são elas que nos aproximam de Deus. São elas que fazem a gente colocar na prática o que é ser cristão. São as aflições que nos fazem acreditar no poder da oração, porque é neste momento que não tem mais nenhum outro recurso, a não ser confiar no Senhor, confiar no seu milagre, confiar na sua providência, que o Senhor então faça o nosso coração se inclinar para Ele, a sua palavra, que nosso coração esteja muito mais inclinado à palavra de Deus, do que ao ouro e do que à prata, e que o Senhor possa nos dar compreensão, de quando estivermos passando momentos difíceis, a continuarmos enxergando e vendo a bondade de Deus, somente a bondade do Senhor. Esse cântico é um cântico que eu gosto muito dele, e esse cântico tem uma história. Ele fala de uma menina, a Gigi. Se você ver o clipe dessa música no YouTube, você vai ver a história dessa menina, uma criança. Foi diagnosticada com um câncer, um tumor renal no rim direito, com metástase nos 2 pulmões, um altíssimo risco de morte. Essa garota, essa criança, a Gigi, se submeteu aos tratamentos de quimioterapia, radioterapia. Os pais, membros da Igreja Batista Atitude, adoravam a Deus durante todo o processo de tratamento da Gigi com essa música. Nada temerei. Dia 14/10/2013, ela descobre o câncer e começa o tratamento. Dia 30/3/2014, depois de 6 meses de tratamento, com os pais buscando a Deus através da certeza de que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, numa radioterapia, os pulmões da Gigi, que estavam com metástase, estavam agora limpos. O tratamento foi encerrado. E essa é a foto da Gigi quando estava no tratamento, e da Gigi com sua família agora curada. Em todo o processo de tratamento, essa família, que são membros lá da Igreja Batista Atitude, mostra até a Gigi no hospital cantando essa música. Mesmo que o sol venha a se escurecer, mesmo que o mar comece a se agitar, mesmo que existam situações de aflição que parece que você não vai sobreviver, mesmo que o seu coração sinta que parece ser o fim, os nossos olhos precisam continuar na bondade do Senhor, precisam continuar firmes no Senhor. Circunstâncias não podem alterar a nossa fé em Deus, circunstâncias não podem alterar as promessas de Deus para as nossas vidas. Tudo, nós precisamos continuar crendo nisso. Tudo contribui para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. E é o que o salmista aprendeu aqui nesse trecho. O Senhor foi bom para mim quando me afligiu, quando permitiu dias difíceis. O Senhor foi bom para essa família, mesmo eles não entendendo o porquê do câncer da Gigi. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado. Talvez você não tenha passado por aflições, mas o que Deus quer é que você continue crendo que você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Vamos nos colocar em